Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre a lei. Na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, existem as leis que Deus deu através de seu servo Moisés, para que o teu povo, o povo escolhido de Deus, seguisse os mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo, não adulterarás, e assim por diante. E se existem leis, são para ser cumpridas. Se você não cumpre a lei, você é transgressor. Então vamos adiante sobre a lei na Antiga Aliança e a lei na Nova Aliança. Em João, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé, já que ela veio por Jesus Cristo? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Porque a pessoa não pode saber o que é adultério se a lei não disser o que é adultério. Não pode saber o que é o cobiça se a lei não disser o que é cobiça. Porque a letra mata. Se você adultera e não sabe que aquilo é adultério, você está com consciência tranquila. Mas veio a lei, não adulterarás. E vamos continuando. Então, repetindo. Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E em Romanos capítulo 7, versículo 7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. É o que eu acabei de dizer. Você tem que saber se você está na lei dos homens, como a gente diz. O que é furtar? É quando você furta algo, pega algo de alguém sem que aquela pessoa veja. Isso é um furto. E existe um código para isso. E o que é roubo? Quando injusta agressão. A pessoa está vendo, você usou de violência, tanto física ou quanto mental. Você pegou uma coisa da pessoa. Então existem leis no nosso Código Penal. E assim de Deus. Repetindo, Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Isso é o versículo Romanos 7, versículo 7. Agora, em Mateus 5, versículo 17 diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, Jesus falando. Não vim abolir, mas cumprir a lei. Porque não houve ninguém que cumprisse toda a lei. Não houve. Somente Jesus Cristo. Tá? Antigamente, as pessoas sacrificavam animais. Existia templo, tabernáculo de Deus. Existia lá na época de Moisés. Depois teve na época de Salomão, construiu o templo de Salomão, o templo do Senhor. E tinha as pessoas que estivessem próximas iam até ali para poder sacrificar seus animais para expiação dos seus pecados. As pessoas que estavam distantes se dirigiam, vamos supor, se o templo do Senhor estava ao norte, faziam orações direcionadas ao norte, que ele sabia que ao norte estaria o templo de Deus, lá em Jerusalém. Tá? E as pessoas iam também dos seus lugares, iam até lá, compravam animais para poder sacrificar no templo, para expiação dos seus pecados. Tá? Então não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. E as pessoas daquela época que sacrificavam animais pelo sangue do cordeiro sacrificado, os animais sacrificados, na verdade ninguém conseguia. Toda vez tinha que fazer esses mesmos rituais, porque eles eram externos. O sangue de Jesus, ele foi o suficiente para todo aquele que nele crê. Tá? Então, continuando. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive.
Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Vocês notam? Isso é uma lei. Tá? E não está escrito assim, como muitos gostam de deturpar a palavra de Deus. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido for fiel. Não está escrito isso. Não está escrito isso, porque as pessoas gostam de customizar a palavra de Deus. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Está vivo, independente do que o seu marido fez. Independente, tem que parar de colocar achismo. Vocês irem atrás do que pastores e teólogos falam, vocês estão seguindo pastores e teólogos, vocês estão seguindo mitos, vocês não estão seguindo Cristo. Tá? Mas se falecer o seu marido, ficar livre, só com o óbito que vocês podem casar com outra pessoa. Tá? Aliás, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Tá bom? Então, continuando aqui, em Romanos, capítulo 7, versículo de 1 ao 4 diz: Não sabeis vós, irmãos, está falando para os irmãos, os crentes, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por isso que ele fez a comparação com a mulher, o casamento. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. A lei é o quê? Ela só pode se separar desse marido, ou ele só pode se separar dessa esposa, através do óbito. Tá? Não tem exceções, é óbito. Tá? Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Pronto, faleceu, está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Tá? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. O que ele quis dizer com isso? Por isso fez a comparação com o casamento. Por isso que, meus amados, isso é muito importante para vocês entenderem. Tá? Jesus ele coloca o casamento como exemplo. O versículo 4 fala assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Aí você pode dizer assim: ué, Jesus está querendo dizer então que a lei não serve para nada? Não, muito pelo contrário. A lei era algo exterior. Ninguém conseguia cumprir toda a lei. Somente foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o seu sangue derramado. Esse é o cordeiro do sacrifício. A lei passa a ser cumprida porque nós estamos em Cristo, porque foi o único que cumpriu toda a lei. Tá vendo? Não é mais algo exterior que vai ter que estar sempre sacrifício, sacrifício, sacrifício. Agora está dentro da gente. A lei está aqui dentro da gente, porque o Espírito Santo habita em nós. Isso se vocês têm o Espírito Santo, claro. Tá? E em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte. Agora a gente vai ver quem são de Cristo e quem não é. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. São as pessoas que gostam de customizar a palavra de Deus. Isso me serve, isso aqui já não me serve. Ou então faz vistas grossas para o pecado. E existem muitos pastores que estão pregando essas heresias dentro das igrejas. Tá? Ah, mas não é bem assim, não é bem assim. Tá? Dá um exemplo disso. Uzá, quando carregou a arca do Senhor. A arca, os bois tropeçaram. A arca ia caindo. O que Uzá fez? Para não deixar a arca cair no chão, ele segurou. Uzá teve boas intenções, mas qual era a lei? Que somente levitas poderiam tocar na arca, senão o Senhor mataria as pessoas. E por causa da boa intenção de Uzá, Deus livrou ele dessa morte? Não, porque Deus é justo. Então, para de seguir esses pastores, esses teólogos que abrem exceções na palavra de Deus. Vocês estão seguindo, sabe o quê? Joios e não trigos. Tá? E continuando. Para finalizar agora, 1 João, capítulo 3, versículo 4 ao 10, para terminar. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. A lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei.
Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, que é Jesus Cristo, que a lei passa a estar dentro da gente. Tá? Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Não interessa se ele é teólogo, se tem doutorado em teologia, se ele é um pastor há mais de 30 anos, isso não interessa, gente. Todo aquele que está no pecado nunca ouviu nem o conheceu. Ele pode pregar eloquentemente, falar bem o português, nunca foi cristão. Foi um mero religioso, participante do Espírito. Tá? Judas fazia milagres junto aos outros apóstolos, quer dizer, em nome de Jesus, mas fazia. Tá? Continuando. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Abra o olho, leia a Bíblia. Tá? Não se engane. Aquele que pratica, existe uma prática. A justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, que é Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. E como Jesus destruiu as obras do diabo? Através do seu sangue. Todo aquele que nele crê será salvo. E o Espírito Santo vem e está em nós. É ele que nos mantém de pé. Aquele que está de pé por isso para que não caia. Não há um justo sequer. Se a gente formos justificados é porque o Espírito Santo habita em nós. Tá? Terminando. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ela não está temporariamente. Permanece nele. Por isso que não existe esse negócio de perder a salvação. Tá? Nessas heresias que são pregadas por aí. Ele não pode estar no pecado. Ele não pode estar no pecado. Porque há arrependimento. Erra, meus amados, mas há arrependimento. Porque é nascido de Deus e não mais do diabo. Tá? Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão também não procede de Deus. Meus amados, existe muita confusão nesse mundo gospel, religioso, seja o que for, por isso que dá o nome de religioso, né? Somos todos criaturas de Deus. Tá? Tudo Deus criou. Mas nem todos são filhos de Deus. Guardem isso. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.